Diz assim a palavra do Senhor: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amados, há dias, o Espírito de Deus tem ministrado sobre a minha vida, sobre a volta de Jesus. Eu tenho percebido também que por um bom tempo, alguns cultos aqui, tem se falado nesse púlpito sobre o grande dia da volta, do arrebatamento da igreja. E hoje também estava no meu coração esta palavra em que ficou falando comigo no meu espírito por esse dia. E não tenho outra alternativa ou palavra a não ser, mais uma vez, meditar com vocês sobre o dia do arrebatamento da igreja. Amém? Jesus há de voltar. Jesus vem. Dias atrás eu preguei uma mensagem parecida com esta, falando sobre a volta de Jesus nesse mesmo púlpito. E novamente eu volto aqui para dizer que Jesus em breve virá. Essa igreja será arrebatada. Nós estaremos frente a frente com Jesus. E nesta noite nós podemos falar de algumas características da volta de Jesus, do arrebatamento. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber e observar que a Bíblia fala de algumas características do que será a volta de Jesus para nós. Entre elas, a Bíblia fala de um tom consolador sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus tem uma característica consoladora. É um consolo para mim, é um consolo para você, saber que em breve esta igreja será arrebatada deste mundo. O arrebatamento aliviará a mim e a você das dores desse mundo, do sofrimento desse mundo, das aflições desse mundo, através de palavras, recompensas e promessas que estão aqui na palavra de Deus sobre a volta de Jesus. Por exemplo, no arrebatamento da igreja terá a característica consoladora, porque traz a expectativa de que toda adversidade, digamos, ficará para trás após o arrebatamento, após o acontecimento da volta de Jesus.
Outra coisa importante é que boa parte da referência bíblica sobre o arrebatamento da igreja, que é de cunho consolador, mostra a importância de estarmos preparados, mas também consolados. Diante de tudo que está acontecendo nesta noite, console o seu coração, pois em breve Jesus há de voltar, pois em breve Jesus há de arrebatar essa igreja, pois em breve tudo que está passando, toda dor, toda aflição, toda angústia, toda tristeza, há de se cessar, porque Jesus em breve vem buscar a sua igreja. Aleluias. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 18, Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja. Lá em 1 Tessalonicenses 4 e 18. E ele vai falar exatamente isso. Olha, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo diz, olha, é como que dissesse para você, como dizem os pregadores hoje, né? Olhe ao lado do seu irmão e diz, fique consolada, console-se, Jesus há de voltar, console-se, Jesus há de voltar, console-se, Ele está voltando. As coisas que hoje você passa, as coisas que hoje são difíceis, hão de se cessar no dia do arrebatamento da igreja, pois há promessas e mais promessas para mim e para você, se permanecermos fiéis até o fim. Glória a Deus. O arrebatamento da igreja tem como característica também ela ser motivadora. Hebreus capítulo 10, o verso 34 e até o verso 37, vai falar exatamente sobre essa questão de ser motivadora. A igreja, ela sofre perseguição. A igreja, ela é motivada a permanecer fiel a Jesus, e isso trará a ela recompensas. Portanto, se nós percebemos que estamos sendo perseguidos, é claro. Nós podemos ver nos dias de hoje como é difícil lidar com o mundo lá fora, à luz da palavra de Deus, pois o mundo não aceita, o mundo vai contra o pensamento cristão, mas a Bíblia diz claramente que a perseguição faz parte para entendermos que ela é motivadora, porque em breve Jesus há de voltar, em breve Jesus há de arrebatar a igreja, e em breve as perseguições irão passar. Abra sua Bíblia, hoje é dia da Bíblia, não é? Abra sua Bíblia aí, então vamos aproveitar, vamos ler a Bíblia rapidamente. Hebreus capítulo 10 e verso 34, achou? Só que você quer me ajudar aí. 10 e 34 de Hebreus. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Aí no verso 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Aleluias, glória a Deus. Portanto, amados, uma das características é a motivadora. Se motive nessa noite em nome de Jesus, se alegre nessa noite em nome de Jesus. Há uma promessa sobre a sua vida nessa noite em nome de Jesus. É a promessa da volta de Jesus, é a promessa do arrebatamento da igreja, é a promessa de que Jesus há de voltar. E a característica terceira é a segurança que temos em Jesus. É uma promessa de Jesus para você. É uma promessa de que Ele vai voltar, crendo ou não, Jesus há de voltar.
Eu costumo dizer, eu tenho uma frase que eu digo assim sempre: se você crer, Jesus há de voltar. Se você não crer, Jesus há de voltar. Se você está preparada, Jesus há de voltar. Se você não está preparado, Jesus há de voltar. Porque é uma promessa dele, o arrebatamento da igreja. E essa igreja com certeza está aguardando a gloriosa volta de Jesus. Aquele dia glorioso que nós esperamos. Amém? Glória a Deus. Jesus falou sobre isso, sobre a volta dele. Os apóstolos falaram sobre a volta de Jesus. Os anjos falaram sobre a volta de Jesus. Nós nessa noite estamos falando sobre a volta de Jesus. Salvo engano, foi domingo retrasado, ou porque eu estou faltando nos cultos, não sei. Vai alguns domingos desse aí, o pastor pregou sobre a volta de Jesus. Terça-feira retrasada, pregamos sobre a volta de Jesus. Hoje estamos falando sobre a volta de Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra não vem vazia e nem volta vazia. O que Deus fala não é à toa. Quando você percebe Deus insistindo, o Espírito nos dirigindo para situações constantemente, algo Ele quer falar para nós. Quando você vê palavras repetidas, eu ouvi aquilo ali, ouvi ali, atente seu ouvido, Deus está falando com você. Deus está tentando trazer mensagens para a igreja. Deus está trazendo motivações, alguma coisa está acontecendo que Deus está falando: olha, fique atento, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Ei, acorda crente, ei, desperta crente, ei, desperta cristão, Jesus está voltando, alguma coisa está acontecendo, o Espírito está falando. Depois não fique aí desatento, depois não fique aí dizendo o que aconteceu. Aconteceu. Como esperar a volta de Jesus? Com anelo. Com anelo. Com expectativa. A Bíblia mostra, 2 Timóteo 4:8, se não me engano, já falamos sobre essa parte aí, mas Apocalipse 19:7 também vai falar sobre isso. É com anelo, com regozijo, entre aspas, que me perdoe os psicólogos aqui nessa noite, entre aspas, com ansiedade. Porque às vezes nós passamos dias, até meses, sem pensarmos, sem lembrarmos da volta de Jesus. Quantas vezes nessa semana que se passou você lembrou: Jesus vai voltar? Quais dias que você parou, que no seu dia a dia, nesse corre que você tem aí, e você parou e disse assim: pode ser hoje. O arrebatamento pode ser hoje. Estava indo trabalhar essa semana e estava no trem. Meu horário no trem não está muito cheio não que eu vou, mas mesmo assim está cheio, né? Porque hoje em dia em São Paulo o trem está cheio qualquer hora. Mas estava assim, aqueles trem, né, mais ou menos cheio, e eu estava ali parado. Eu estava lendo um livro que eu estou lendo para a escola dominical. E eu parei assim, eu fiquei olhando. Eu falei: bom, primeiro que parece que eu estou um ET aqui, né? Que só eu estou lendo o livro. Todos estavam de cabeça baixa no celular, né? Eu falei: eu acho que eu sou ET aqui. Eu acho que o diferente é que eu vou ter que conversar com o Nivaldo e com a Elisete, fazendo terapia. Mas depois eu comecei todo ali, todo mundo olhando, eu dando risada. E na minha mente veio assim: assim será o dia do Filho do Homem. Todo mundo indo trabalhar, despreocupado, celular, tocando, outro conversando, outro ali dormindo. E de repente, ó, aleluias. Oh, meu Deus. E eu observando aquilo ali, eu fiquei olhando, e meu coração começou a se alegrar, mas ao mesmo tempo eu comecei a olhar assim e falei: meu Deus, mas quantas pessoas aqui nem estão lembrando, talvez nem te conheçam. Eu comecei a orar por aquelas pessoas, interceder ali no meu espírito por elas. Senhor, de alguma forma alcance essas vidas,
Irmãos, eu não vou aqui abrir muito leque, mas Deus dizer uma coisa para você, até porque por questões profissionais eu não pode falar muito assim, mas muitas vezes eu fico lá no meu trabalho pensando assim, nós vivemos aqui, irmão, em um paraíso, e nós não sabemos que estamos num paraíso aqui, nessa reunião, as crianças, porque na onde eu trabalho, o que eu vejo, desde adolescentes e mulheres e crianças, é algo que esse mundo realmente, a gente fala assim, Jesus precisa voltar, urgente, que esse mundo não tem mais solução não, irmãos. Quem preserva esse mundo aqui inteiro, ainda vivo, é o Evangelho. É o Espírito de Deus que age sobre a face da terra. Porque é algo assim, absurdo que eu vejo. Mas graças a Deus, que ainda há um povo na terra, que louva ao Senhor, que espera a volta de Jesus, que anuncia o Evangelho de Jesus. E eu estava ouvindo o pastor agora de manhã, falando, olha, precisamos falar de Jesus, e meu coração começou a se alegrar, porque se tem uma coisa, irmão, que, para a glória de Deus eu falo isso, eu não perco tempo, irmãos, se a pessoa ficou comigo mais de uma semana, convivendo comigo, meu irmão, pode contar, vai ouvir falar de Jesus. Se passou mais de uma semana do meu lado trabalhando, Nivaldo, eu vou começar a arrumar um jeito, arrumar uns assuntos, vou ficar atento com os assuntos, quando a pessoa começar a falar, e daqui a pouco tome Jesus. Tome Jesus. Irmãos, falar da volta de Jesus não é difícil, sabe por quê? Sempre haverá oportunidades para você falar de Jesus. Sempre, irmão, sempre. Se eu falar assim, não tem. Sempre tem oportunidades para você falar de Jesus para alguém. Sempre. Essa semana mesmo, alguém chegou lá, começou a falar, conversar comigo, conversa comigo. Daqui a pouco começou a falar da morte do pai, que o pai morreu, e não sei o quê, Foi o suficiente. Pai morreu, eu fiquei assim, falei, pois é. Mas por isso que é bom termos esperança. Sabe que após a morte existe esperança. Ela ficou olhando para mim e falei, existe esperança. Mas é em Jesus. Aí começamos a conversar, daqui a pouco a pessoa estava chorando, e eu, conheça Jesus. Jesus é a esperança que nós temos pós-morte. Jesus é assim. E começamos a falar, e ela... eu falei, Jesus é assim, após a morte não acaba não. Meu pai também faleceu, viu? Falei para ela, então, tem que ser assim, você tem que ir lá juntinho. Falei, meu pai também faleceu. Seu pai faleceu, já faz 8 anos. Faz 8 anos, começou um negócio falando só de morte, né? A diferença é que eu falava para meu pai assim, só quando meu pai faleceu, tem uma coisa, hoje ele está lá, guardado no Senhor, e em breve há de ressuscitar. E sabe o que é ressurreição? Não sei, não tem problema, você vai saber. E começamos a conversar. Aí chegou as pessoas, aí paramos uma conversa. Aí ela disfarçou, a pessoa disfarçou, enxugou as lágrimas dos olhos. Eu falei, eita, a semente está aí. Não vejo a hora de chegar amanhã, viu? Chegar amanhã nós continuamos a conversa. Porque Jesus há de voltar, irmãos. Jesus está voltando. E a volta de Jesus é motivadora para você falar de Jesus. É motivadora para você pregar o Evangelho. É motivadora para você entender e levar esperança para este mundo, para as pessoas que você está ao seu redor, dizendo, há esperança para você. Talvez a sociedade está sem esperança, mas em Jesus há esperança. A volta de Jesus já está próxima, e quem estiver envolvida na volta de Jesus, muita coisa há de acontecer. As promessas estão aí, a alegria está aí, o consolo está aí, a motivação está aí para você viver e também falar da volta de Jesus. Jesus vem, diga, ora vem, Senhor Jesus. Diga comigo, ora vem, Senhor Jesus. Diga de novo, ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia diz que a igreja e o Espírito diz, ora vem, Senhor Jesus.
E nós devemos sair nessa noite, irmãos, entendendo sobre essa questão. Então, quando nós esperamos a volta de Jesus, e eu quero retornar aqui e dizer para vocês, que além de esperar com anelo, com esperança, devemos esperar com oração. Não há como você permanecer, não há como você seguir por esse mundo, não há como você andar por esse mundo, se você não tiver uma vida de oração. Marcos capítulo 13, abre a Bíblia comigo, por gentileza. Marcos capítulo 13. E o verso 33. Achou? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Uma das receitas para nós esperarmos a volta de Jesus é a oração. É orando. Porque na oração, a prática da oração mostra a comunhão que temos com Deus e a nossa dependência dele. A oração é a demonstração de que você depende de Deus. A oração é um sinal de que você acredita, sabe que sem a comunhão com Ele, sem a vivência com Ele, sem estar próximo dEle, nós não vamos conseguir. E é por isso que nós oramos. E é por isso que sem vontade nós oramos, com vontade nós oramos. Porque sabemos que a oração é algo essencial para o crente permanecer fiel até a volta de Jesus. Amados, como muitas vezes dizem, é corrido, às vezes eu não tenho tempo para orar, como sempre fala, os pregadores sempre pregam, né, dizendo, o crente não tem tempo. Mas arruma um tempo, irmãos, arruma um tempo. Eu já falei isso aqui e repito para você lembrar, se você esqueceu, lembre-se, eu, por exemplo, quando eu estava dirigindo o carro, eu gostava muito de orar dirigindo o carro. Hoje estou pegando o trem, se eu não estou lendo, irmão, eu não fico vendo os postos do trem passar, não. Eu fecho o olho e vou orando. Esses dias mesmo, de Estação Jardim Helena até Estação Brás, olho fechado, orando, aproveitando. Quando pego o metrô, olho fechado, aproveitando, vamos orando. E vá orando, aproveite. Está vindo ônibus, ore, fica olhando para fora, não. Aproveite, você vai ver que você vai ter momentos e oportunidades de você realmente orar e buscar ao Senhor e falar com Deus e permanecer em comunhão com Ele. A oração fortalece, a oração te traz experiências com Deus, a oração te traz afinidade com Deus, a oração te traz essa coisa, esse ambiente gostoso, essa atmosfera gostosa de estar em comunhão com Ele, uma sensibilidade espiritual de ouvir mais e mais a voz do Espírito Santo de Deus. Seus olhos espirituais ficam mais sensíveis para ver as coisas de Deus. A Bíblia diz que Deus não deixa ninguém enganado. E é através da oração que muitas vezes Deus mostra coisas para você, a afinidade é grande. Vou te contar uma experiência, mas escuta aqui, vou falar para você, tá? Não é doutrina. E nem estou dizendo que isso tem que acontecer com você. É algo meu, que Deus fala comigo e a forma que Deus muitas vezes mostra. Mas irmãos, todos nós temos lutas espirituais. A tua casa diariamente você não vê, mas ela é bombardeada espiritualmente com as coisas do inimigo. Alguns Deus mostra, outros não. Mas tem uma... Eu Eliezer, tá ok? Isso não é uma doutrina e nem agora tem que acontecer com você porque acontece comigo. Apenas uma experiência para você entender a importância da oração na casa. Irmãos, se diariamente nós somos bombardeados pelo inimigo, eu tenho uma coisa que acontece comigo. Dificilmente, quando ele chega lá para querer bombardear a minha casa, Deus não mostra para mim. Deus mostra. Não estou dizendo que vai acontecer com você. Isso acontece comigo.
Deus mostra chegando no portão. Deus mostra subindo na escada. Deus mostra espiando para ver se está a brecha. Deus mostra com fúria. Deus mostra. Esse dia mesmo a Sara falou para mim assim: eita, hoje você estava numa guerra espiritual hoje à noite, hein? Eu falei: é. Deus mostra, porque Deus tinha mostrado. Certa vez Deus mostrou na escada, eu falei: pá, pode sair daí, pode descer. Sai daqui. Vai-se embora. E desceu, eu ouvi o barulho. Descendo na escada, lá fora eu vi um grito assim. Ele xingou, falou um palavrão. Falou um palavrão e foi-se embora. Eu falei: pode ir embora. Deus cobre a sua casa com o poder dele. Deus protege a sua casa. Deus livra os seus. Deus não lhe deixa você enganado. Deus mostra, Deus traz a evidência. Quantas vezes chega assim, muito... Deus mostra, irmãos. Deus mostra a bênção, Deus mostra anjo trabalhando a seu favor, Deus mostra o inimigo trabalhando contra você, mas isso vem através da oração. Se não orar, não tem como. Se não orar, não tem como ter essa afinidade, essa comunhão. E isso vai também trazer quanto à volta de Jesus, porque quanto mais afinidade você tiver com o Espírito Santo de Deus, mais sensível, mais é o alerta, mais ouve-se a voz do Espírito Santo dizendo: ei, acorda, o teu Senhor está voltando. Se prepare, em breve há de sim subir um povo, esse povo vai para a glória de Deus, e as coisas vão acontecer. Se prepare, a oração é importante por causa disso, irmão. Então volte a orar, se não tem orado, volte a buscar a oração, volte a buscar o joelho no chão, volte a clamar ao Senhor, pegue exemplo. Às vezes eu estou meio desanimado para orar, pastor, estou meio assim, aí eu pego, preciso de algum exemplo, aí eu lembro do meu pai. Falei: toma vergonha, Eliezer, olha o seu pai, como que era. Aí eu corro para o joelho e vou orar. Por quê? Porque quantas vezes eram as crianças, os jovens, era meia-noite, eu ia, já meia-noite, papai vai orar. Vamos ficar quieto, papai vai orar. Pronto, nós ia tudo para o quarto lá, queria orar na sala. E nós dormia, acordava 4, 5 horas da manhã. Ixi, papai está orando ainda, vamos dormir. dormir. Aí passava uma noite orando, e às vezes não consegue passar 1 hora orando. Meia hora de oração já dá sono. Aí isso me motiva. Isso diz: não, preciso orar, eu preciso buscar ao Senhor, porque quanto mais nós buscarmos ao Senhor, irmãos, mais há de haver sensibilidade em nossos ouvidos, em nossos olhos, em nosso espírito, em nossa alma, para conhecermos, para percebermos a vontade, o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Outra coisa importante é a prudência. Já estou terminando. Mateus capítulo 24, abre a Bíblia comigo. Mateus 24, e o verso 32. Glória a Deus, 24, 32, né? Falei. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Está chamando a atenção para nós sermos prudentes. Jesus deixou claro que a prudência é essencial à vida cristã, pois no momento da sua volta não terá tempo para se preparar mais. A prudência é importante para que possamos estar atentos. Ouça as profecias, observe o que está acontecendo,
Perceba o chamamento de Deus, o chamamento do Espírito Santo, na palavra, nos púlpitos, dizendo: olha, é assim, a pregação aqui já, só esse mês de finalzinho de novembro para dezembro, se não me engano, já é a 5ª vez que Deus fala com a igreja de Jardim Helena sobre o arrebatamento da igreja. Deus está falando alguma coisa para nós. Deus está nos chamando a atenção de alguma coisa. Não é à toa que alguém chega aqui sem combinar nada, sem saber nada, e diz: olha, ei, igreja do Jardim Helena, Jesus está voltando. O Espírito de Deus está falando alguma coisa. Alguma coisa quer dizer: se prepare, acorda, desperte tu que dormes. A prudência de estarmos atentos a tudo o que está acontecendo. Certa vez eu saí aqui de Jardim Helena, não lembro quem pregou, salvo engano foi o pastor que pregou. Eu fui a pé para casa, passei ali na outra rua seguinte, tem uma outra igreja, Assembleia de Deus ali, de um outro ministério, e eu comentei com a minha esposa na época, eu falei: olha que interessante, o que o pastor pregou lá no Jardim Eleonora, o irmão está pregando aqui a mesma coisa. Paramos até na frente da igreja lá e ficamos ouvindo a mesma mensagem. Aí pergunta ao pastor: o senhor combinou alguma coisa com o pastor lá? Não, ele nem conhece o pastor. Ouvi a mensagem aqui, quando passa lá na frente, a mesma mensagem o pastor pregando. O Espírito está falando à igreja. Falou aqui, lá tinha um povo, está falando lá, é a mesma coisa aqui, pela 5ª vez, Jesus vem. Prepara, ó igreja, para subir, Jesus vem. Santifique-se na palavra, Jesus vem. Dedique-se à oração, porque Jesus vem. Seja prudente, porque Jesus vem. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. A santidade. Como esperar a volta de Jesus? Sendo santo. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, verso 14, salvo engano. Diácono Ezequias está ali, se estiver errado ele vai falar: está errado, porque Diácono Ezequias, eu estou pedindo a mesma unção. Ele prega 5 minutos, ele fala 20 versículos, decore salteado, eu falo: meu Jesus do céu, onde está tudo isso? Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Santidade, você de santo. Hebreus capítulo 12 e verso 14 diz assim, diz algo importante: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, sede santos. Eliezer, é tão difícil, é verdade. É por isso que o Espírito Santo de Deus habita em você. É por isso que a palavra está aqui para você. A palavra santifica, o Espírito santifica, a oração te lava, te ajuda a alcançar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como caminhar no mundo e ver ao Senhor. Não tem como ver uma vida de pecado e ver ao Senhor. Não tem como ver uma vida mundana e ver ao Senhor. Não tem como viver uma vida de mentira e ver ao Senhor. Não tem como ver uma vida fora dos padrões bíblicos e ver ao Senhor. Não tem. Ninguém verá ao Senhor sem a santificação. Não há como ver a Deus. Não há como caminhar sem. Muitas vezes eu tenho visto pessoas tentando justificar tantas coisas, e quando eu abro a Bíblia eu falo: meu Deus, mas aonde está escrito isso que eu não sei, não vi ainda? E buscar arranjos daqui, arranjos dali. Esses tempos atrás ele mesmo foi conversar com uma, falou assim: mas é assim, que é porque acontece assim, olha, já me disseram isso, inclusive na Bíblia está assim. Eu falei: mas onde que eu não vi? Se justificando para pecar, se justificando para viver uma vida de pecado. Eu falei: mas aonde está isso aí na Bíblia, para que eu não vi? Não, está na Bíblia. Eu falei: qual?
Não tem. E nós acabamos de ler no texto aqui: maldito é aquele que tirar uma só palavra. Viva uma vida de santificação, irmãos. Procure essa semana falar: Senhor, me ajude cada dia mais a caminhar na santidade diante de Ti, para que os meus passos sejam aprovados diante de Ti por essa semana. Porque se a sua volta acontecer essa semana, eu posso ser achado diante de Ti aprovado, para que eu possa também voltar-se a Ti e ser arrebatado com a Tua igreja, que está preparada, que está aguardando a sua volta gloriosa, e dizer: ora vem Senhor Jesus. Aleluias. Para terminar, trabalhando. O apóstolo Paulo vai dizer assim, para nós aguardarmos a volta do Senhor trabalhando, pois há recompensa para nós. E se você tem o Espírito Santo de Deus, que você possa continuar trabalhando na obra do Senhor, produzindo na obra do Senhor, para que quando Jesus voltar, você com alegria possa apresentar algo diante dele. É tão gostoso quando o patrão chega perto de você, ou se você é patrão, você chega perto do funcionário e você fala: e aí? E o patrão, e o empregado diz: está aqui, ó. Aqui já está feito, já fiz assim, já está assim, está assim. Você se alegra, o patrão se alegra, fica feliz. Ou você também fica feliz, fala: opa, rapaz, veio aqui e aprovou. Que esse dia também chegue para você. Quando você chegar diante do Senhor, você poderá dizer: Senhor, pela Tua graça e misericórdia, o Senhor me deu este talento. Está aqui, Senhor. Esse mais outros, muitos outros. Porque o Senhor me achou trabalhando. Porque eu tive prazer, sabendo que um dia o Senhor ia de voltar. E aqui está. Né? E o Senhor possa abençoá-lo. E você não possa sair daqui se esquecendo dessa palavra. Não seja apenas ouvinte. A palavra que o Senhor tinha comigo era essa, e você precisava ouvir, sim. Eu não fico muito assim falando assim: não, eu não tenho dúvida dessa palavra. Não, eu não tenho esse negócio comigo não, irmão. E quando eu pego o microfone, eu falo: é essa palavra mesmo que Deus me deu, e essa aí acabou. E não tenho medo também de... E o pastor, aprendi mais ainda com o pastor: você gostando ou não, essa palavra, porque ele que deu, e eu entrego. Receba essa palavra em nome de Jesus. Jesus há de vir. Jesus há de voltar. E eu entrego assim para você. E eu aprendi comigo: nunca mais descer do púlpito sem entregar a palavra. Eu lembro uma vez que o pastor Adenor dirigia aqui, e ele vem pregar, e a palavra, aquele dia Jesus deu uma palavra muito dura para a igreja de Jardim Helena. E eu temi. Comecei a pregar. Na metade da palavra eu parei. Eu parei mesmo. Na metade da palavra eu parei. Era uma palavra muito dura. E eu parei a mensagem, fechei a Bíblia, integrei o microfone para o pastor Adenor. Ele até olhou para mim assim, que ele gostava de dar um bom tempo para a palavra, e sentei. E eu sabia que eu tinha engolido aquela palavra, a mensagem. Eu sabia, eu engoli a mensagem. Eu saí daqui consciente. Engoli a mensagem. Fui deitar no meio da madrugada, como um flash, como aquelas máquinas antigas, né, que tinha aquele flash. No flash, eu vi claramente, eu não estava dormindo. Luz tudo apagada, tudo, o quarto tudo apagado, no flash. Quando deu aquele flash, eu vi o anjo do Senhor fazer assim, ó. Uma espada assim, tocou bem naquela perna que Jesus me curou. Aquela perna que era toda podre. Putrificava essa perna esquerda aqui. Aquela perna era toda inflamada. E Jesus me curou. E eu vi aquele flash, aquela espada bateu assim. Quando bateu, eu despertei assim, que eu estava mencionando, despertei e já comecei a ficar com febre. Todos os sintomas que eu tinha
comecei a ter febre, calafrio, a perna começou a vermelhar, começou a ficar dolorida, e naquela hora que eu vi aquilo ali, eu dobrei o joelho e clamei, chorei, falei, não Deus, não, me perdoe, não faça isso comigo, não, e eu me arrependi amargamente naquele dia, eu falei, não traga sobre mim novamente essa doença, eu não vou fazer mais isso. E passou-se aquele dia, a perna inflamou, inchou e todos os calafrios, mas no dia seguinte cessou, parou e nunca mais cessou. Deus não permitiu que ela voltasse. Aí eu aprendi a entregar tudo. Aí eu falei, vou até o final. Se com glória, sem glória, a mensagem é essa: Jesus vem, prepara-te. Jesus vem, prepara-te. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, daqui um mês, daqui uma semana, eu não sei se a nossa geração há de passar, eu não sei como que é, mas a mensagem é essa: em breve Jesus há de voltar. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, e que você esteja preparado, e que nós estejamos preparados para juntos estarmos naquele dia, e naquele dia glorioso, e que todos nós iremos olhar um para o outro, e já não haverá mais defeito, mas corpo transformado, corpo de glória, frente a frente com Jesus, aonde eternamente iremos glorificá-lo e vivê-lo ao lado do eterno Deus Todo-Poderoso, que nos salvou, nos libertou e nos levou para si, e para sempre estaremos com Ele. Todos digam amém.